A vida tem um jeito peculiar de nos testar. Muitas vezes, nos encontramos em situações que parecem impossíveis de suportar. Somos traídos por aqueles que mais amamos. Enfrentamos perdas difíceis. Vemos nossos planos desmoronando diante de nossos olhos, e a injustiça parece nos perseguir. Esses momentos podem nos fazer questionar tudo. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Existe algum propósito para todo esse sofrimento? Se você já se sentiu assim, talvez seja reconfortante saber que não está sozinho. Muitas pessoas grandes da história, especialmente nas escrituras, enfrentaram situações que pareciam não ter solução. Mas no final, o que parecia ser um fim trágico se transformou em uma história de superação, redenção e propósito maior. Vamos olhar para a história de José do Egito? José foi um homem que passou por uma das jornadas mais duras e ao mesmo tempo mais inspiradoras da Bíblia. Ele nasceu em uma família complexa, o filho de Jacó e Raquel, e era o favorito do pai. Jacó o amava profundamente e lhe deu uma túnica colorida, um sinal claro de sua preferência. No entanto, isso gerou inveja e ressentimento em seus irmãos. A inveja pode ser um veneno que contamina não apenas o coração, mas também a capacidade de ver um futuro melhor. José, ainda jovem, tinha sonhos que mostravam grandeza. Ele se via governando, com seus irmãos se curvando diante dele. Em vez de apoiar seu irmão, os irmãos de José, dominados pela inveja e pelo rancor, planejaram algo terrível: vender José como escravo. Eles o jogaram em uma cisterna e depois o entregaram aos ismaelitas que passavam, ganhando algumas moedas de prata em troca de sua própria carne e sangue. Imagina o desespero de José. Ele foi traído de maneira cruel por aqueles em quem mais confiava. Para piorar a situação, ele foi levado para o Egito, um lugar completamente desconhecido, e vendido como escravo para um oficial do faraó. O que era uma vida cheia de promessas de amor e confiança se transformou em uma espiral de dor e desolação. Se isso não fosse o suficiente, José ainda foi acusado falsamente de tentar seduzir a esposa de seu mestre, Potifar, e foi preso injustamente. A história de José poderia ter terminado ali. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra o mundo e contra Deus, acreditando que nada de bom jamais aconteceria em sua vida. Se estivéssemos no lugar de José, poderíamos ter sucumbido à raiva, ao desespero e ao abandono. Afinal, o que mais podemos esperar quando tudo que amamos e queremos é tirado de nós de forma tão brutal? Mas José escolheu uma resposta diferente. Ele não se deixou vencer pela amargura, nem se entregou ao ódio. José manteve sua fé e sua integridade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Ele não culpou Deus pelas dificuldades, não culpou ninguém pelos erros do passado. Pelo contrário, ele se entregou ao que estava à sua frente: o trabalho, o momento presente e a confiança de que algo maior estava em jogo, algo que ele não podia ver naquele momento, mas que ainda estava por vir. Mesmo na prisão, José continuou a ser um homem íntegro. E foi justamente essa postura de fé e perseverança que transformou sua história. Ele ajudou outros presos a interpretarem seus sonhos, e em um desses momentos, o copeiro do faraó, que se lembraria de José mais tarde, foi restaurado à sua posição no palácio. José pediu a ele que não se esquecesse dele, que intercedesse por ele perante o faraó. E foi esse momento de fé e paciência que anos depois o levou a se encontrar com o faraó e interpretar seus sonhos. Quando finalmente foi chamado ao palácio, José não apenas interpretou os sonhos do faraó, mas também forneceu um plano para salvar o Egito da fome que viria. Ele usou sua sabedoria, sua visão e a fé que nunca o deixou para fazer aquilo que parecia impossível: salvar toda uma nação e a sua própria família. José passou de escravo e prisioneiro para governador do Egito, a segunda pessoa mais poderosa do país. Mas o mais incrível dessa história não foi sua ascensão ao poder. O mais tocante foi a maneira como ele tratou seus irmãos quando eles vieram ao Egito em busca de comida. Ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Poderia ter se vingado, mas não o fez. Ele os perdoou. Ele entendeu que, embora os irmãos tivessem tentado prejudicá-lo, Deus tinha usado aquela situação para levá-lo a um propósito muito maior, para salvar vidas, para restaurar sua família e para cumprir o plano divino. José disse algo que ecoa até os dias de hoje: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, que se conserve muita gente em vida. Ele entendeu que os erros e as traições que havia vivido, de alguma forma, faziam parte de algo muito maior do que ele próprio poderia imaginar. E é aí que encontramos a lição que José nos oferece. Uma lição que é mais do que apenas uma história de superação. Ela nos ensina que as dificuldades da vida não precisam ser o fim. Muitas vezes, o que parece uma derrota, uma perda irreparável, pode ser o começo de algo extraordinário. Algo que Deus usará para um propósito maior. Assim como José, podemos ser forjados nas adversidades,
E cada desafio pode nos preparar para algo mais grandioso. Quando você se encontrar enfrentando injustiças ou momentos difíceis, lembre-se: o mal que te fazem hoje pode ser o caminho que Deus está usando para te levar a um futuro melhor. As adversidades não são finais, elas são apenas etapas no processo de transformação. Mantenha a sua fé, mantenha a sua integridade mesmo quando tudo parecer perdido. Perdoe e siga em frente, pois você não sabe o quanto está sendo preparado para algo muito maior do que pode imaginar. Deus tem um plano para a sua vida e Ele usa as circunstâncias para moldar você e te posicionar onde você precisa estar. O que você está vivendo agora, por mais difícil que seja, pode ser a fundação de algo maior, que só será revelado com o tempo. Então, não desista. Continue acreditando. Continue agindo com integridade e fé. Porque, como José, você pode olhar para trás e perceber que o que parecia ser uma perda foi, na verdade, o caminho para a sua verdadeira vitória.